supria as necessidades desse povo. É uma multidão muito grande. Então a Bíblia diz que Filipe vai apresentar um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que vai haver uma multiplicação, ao ponto que mais de 5.000 homens, naquele tempo, a Bíblia não contava as mulheres e as crianças. 5.000 homens vão se alimentar. Se 5.000 homens vão se alimentar, cerca de mais de 10.000 pessoas serão abençoadas pela multiplicação de Jesus. Perceba que Jesus não multiplica o pão e os peixes apenas uma vez. O narrador de Lucas, o narrador de Mateus e o narrador de Marcos, dos evangelhos sinóticos, vão tratar da segunda multiplicação. Então, uma segunda multidão também vai ser alimentada, uma segunda multidão também vai ser suprida as suas necessidades. Perceba que o povo chega diante de Jesus e apresenta a sua necessidade. Por que, apóstolo? Porque só tem um jeito de Jesus multiplicar aquilo que você precisa como solução para as suas necessidades, se você apresentar a Ele o que você tem. Perceba que Jesus parte do princípio que Ele só pode multiplicar a partir daquilo que você tem. Glória! Jesus não pode multiplicar se você não apresentar a Ele nada. Jesus só pode multiplicar quando você apresenta a Ele aquilo que você tem. Senhor, eu tenho um pouquinho de fé, Ele vai multiplicar. Senhor, eu tenho um pouquinho de esperança, Ele vai multiplicar. Senhor, eu tenho um pouquinho de sonho, Ele vai multiplicar. Senhor, eu tenho um pouquinho de possibilidade de vivenciar aquilo que os meus pais nunca vivenciaram. Então o Senhor vai multiplicar aquilo que você tem. Quando nós lemos segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, a Bíblia conta na sua narrativa e revela a nós a vida do profeta Eliseu. Todos nós conhecemos o contexto da vida de Eliseu. Eliseu era profeta, Eliseu era sucessor de Elias, e a Bíblia diz que ele lavava a mão do seu mentor, ele lavava as mãos daquele que era o seu mestre, daquele que havia lhe ensinado todo o discorrer da sua trajetória. A Bíblia diz que esse Elias sobe num redemoinho, uma carruagem separa os dois e leva Elias para cima e deixa Eliseu embaixo. E agora este Eliseu precisa dar sequência, precisa dar continuidade ao ministério profético que ele foi deixado por Elias. E aqui eu abro um parênteses na mensagem para começar a profetizar. Existem pessoas na nossa família, existem pessoas que estão no âmbito dos nossos amigos, que começaram, que deram início a algo na terra, e o céu te trouxe aqui nesta noite para lhe dizer que aquilo que os teus pais, que aquilo que os teus avós, os teus bisavós deram início, você vai dar continuidade. Eu vou repetir para você, se você reminar a sai, para ver se você recebe a primeira profecia desta noite. É Deus dizendo que aquilo que alguém iniciou, Deus está levantando você para dar continuidade, seja na oração, seja no ministério, seja nas finanças, seja de forma empreendedora, seja de forma ativa ministerial. Deus está dizendo: eu vou ativar na sua vida, no Bietia, aquilo que você precisa dar continuidade àqueles que iniciaram. Talvez você entrou aqui e pessoas iniciaram coisas extraordinárias que você não viu, mas ouviu alguém falar, e é destas coisas que o céu quer se revelar a você nesta noite, para a glória de Deus. Percebamos que este Eliseu é levantado para fazer 2 vezes mais o que o seu mentor havia feito. Então Elias havia feito 7 milagres,
Eliseu iria fazer 14 milagres, porque ele havia recebido porção dobrada do espírito profético que reinava ou que atuava sobre a vida de Elias. É Deus dizendo que quando você está debaixo da promessa, e esses dias eu ministrei sobre isso, a promessa ela não morre, mas muitas pessoas que recebem a promessa podem morrer. Eu vou repetir: muitas pessoas estão agarradas em uma promessa, e muitas vezes, muitas pessoas já partiram desta terra e não viram as promessas se cumprirem, porque estão presas a alguma situação da vida e que as promessas não se cumpriram. E a verdade é que este Eliseu está dando continuidade às promessas que estavam sobre Samuel, as promessas que estavam sobre Elias e que agora está sobre a vida de Eliseu. É Deus dizendo para alguém aqui: talvez no Pieque cante o Revasnai, estas promessas estavam delegadas ou outorgadas aos seus avós, aos seus bisavós, aos seus pais, mas você é que vai viver a promessa. Talvez você está aqui, recebeu promessas de Deus, e talvez você não viverá para vê-las, mas os teus filhos verão a promessa se cumprirem, os teus netos verão as promessas se cumprirem, e vendo elas se cumprirem, remante o que é Minácia, eles vão lembrar delas colocadas do céu para a terra sobre a sua vida. E o que me chama a atenção nesse texto que lemos é que Deus levanta Eliseu para ver a multiplicação na vida de duas mulheres. E o que me chamou a atenção é que Deus está olhando para o pobre, mas Jesus está olhando para o rico. A Bíblia diz que ele vai ser canal na casa de uma mulher pobre, na casa de uma viúva pobre, mas ele vai ser canal de multiplicação na casa de uma mulher rica. Perceba que Eliseu é levantado para dar continuidade, mas ele é canal para a vida de quem é rico, mas ele também é canal para a vida de quem é pobre. A Bíblia diz que existe uma viúva em que o seu marido servia na escola de profetas, e a Bíblia é categórica em nos revelar que esse marido agora está morto, e esta viúva carrega agora as dívidas do marido. E no Velho Testamento, quando um marido partia e ficava uma dívida, a Bíblia diz que se levava os filhos para se tornarem escravos, para pagarem a dívida. Eles trabalhavam e a dívida era paga. Ao tempo que eles existissem, eles trabalhavam para quitar a dívida do pai. Mas a Bíblia diz que não tinha um tempo determinado. Eles se tornavam escravos. A Bíblia diz que os credores batem a porta e eles levam uma ameaça àquela mulher que perdeu o marido e que agora está prestes a perder os filhos. Qual é a ameaça? Se não pagar, nós vamos levar os seus 2 filhos. Não se levava a menina, se levava os meninos homens para pagar a dívida. Então aquela mulher sendo ameaçada, ela vai até o profeta. O profeta no Velho Testamento tipifica Deus. Então aquela mulher vai até a Deus para que Deus resolva o seu problema. É Deus dizendo para alguém aqui: enquanto você não apresentar os seus problemas a Deus, nada muda, nada acontece. Talvez você está apresentando os seus problemas aos homens desta terra, e os homens desta terra não podem mudar ou resolver o teu problema. Mas desde o momento que você apresentar os seus problemas a Deus, na oração, Deus vai descer, Deus vai responder, e Deus vai trazer solução, ou vai te dar direção para o problema ser resolvido. Aleluia, Deus. É
o que é que a senhora tem em casa. Perceba que no Novo Testamento, para ver multiplicação, Jesus vai perguntar: o que é que tens aí? Ó, nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus não multiplica nada do nada. É necessário existir algo para que haja multiplicação. É claro que se Deus quiser multiplicar do nada, Ele tem poder para multiplicar. Alguém que perde um órgão interno e está desenganado pela medicina, o Senhor pode criar um outro órgão interno e colocar lá dentro, porque todo o poder e todo o controle está sobre as suas mãos. Mas perceba que para os cestos se encherem, parte de algo que nós temos. O que é que a senhora tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Aí o profeta vai começar a dar direção para a vida daquela mulher. É Deus dizendo mais ou menos assim para mim e para você: existem direções que não virão dos signos, que não virão dos adivinhadores. Existem direções que virão para a nossa vida, e não é olhando o signo de Virgem, de Capricórnio, não. Existem direções que virão para a nossa vida, que é Deus que vai dar. Mas se eu não apresento a necessidade, se eu não apresento o problema, não tem como Deus trazer direção. A mulher chegou até o profeta e apresentou o problema. Qual era o problema? O credor vai levar os filhos. É Deus dizendo para algumas pessoas aqui: enquanto você não apresentar o problema, Deus não mostra a solução para a sua vida. Eu vou repetir: enquanto você não apresentar a necessidade que você tem e apresentá-la constantemente na oração, Deus não pode intervir e te dar direção. O que é que a senhora tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Azeite no Velho Testamento também tratava da moeda da época. Quem tinha moeda trocava com outros utensílios para pagar o que se devia ou para se adquirir o que não tinha. Aí o profeta vai dar a ela a direção. Olha para esse irmão e diga para ele assim: nesta noite é noite de direções, é noite de destinos. Diga mais forte: esta noite é noite de direções, é noite de destinos que Deus pode dar à sua vida dentro de 2024. Olha a direção que Deus, por meio do profeta, está dando àquela mulher: arruma ou empresta vasilhas emprestadas. Aquela mulher, no mínimo, tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, porque ela vai pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos, e os vizinhos vão emprestar. A pergunta é simples: qual é o nível de relacionamento nosso com aqueles que nos cercam na nossa vizinhança? Será que, se você precisar de um socorro hoje, alguém na sua vizinhança vai conseguir te emprestar algo pelo nível de relacionamento que você tem com essa pessoa? A Bíblia diz que ela pega os 2 meninos, os 2 filhos, e diz para eles: vai lá e pega as vasilhas e diga que a mãe está pedindo. A vizinhança conhecia a viúva, primeiro pelo marido que ela tinha, porque o marido era homem de Deus. A Bíblia fala que ele era Obadias, ele era homem de Deus, ele servia ao Senhor na escola de profetas. E quando há a necessidade de arrumar vasilhas emprestadas, a Bíblia diz que os filhos arrumam. A segunda direção é: entra no quarto com um pouquinho de azeite que a senhora tem e começa a derramar sobre as vasilhas. É
dizendo: você quer 12 censos cheios, você quer 12 meses de milagres extraordinários na sua vida em 2024, entre para o quarto. Se reserve no quarto. Fale com Deus no quarto. Eu estava hoje à tarde vendo uma manchete de algumas tragédias que já aconteceram em 2024. O resquício da guerra, das guerras e de alguns rumores de outras guerras que vão se instalar em 2024. Eu vi alguns terremotos no Japão, eu vi alguns, até mesmo um tornado que já passou na região do Paraná. E alguém dizia naquela manchete que se 2023 foi um ano adverso, que nós precisaríamos nos preparar para 2024. As temperaturas que se aumentaram de forma assustadora em 2023 e que já começaram em 2024 fora da sua normalidade. Sinais da vinda do Cristo ressurrecto. E nós precisamos atentar para o quarto. Qual é a direção? Entra no quarto. Porque no quarto eu vou manifestar o sobrenatural. Perceba que no quarto ninguém vai ver você orar, porque ninguém está lá na sua casa. Sim ou não? Sim ou não? Perceba que quando você entra no quarto para orar, ninguém está vendo, ouvindo ou te vendo entrar no quarto, porque o quarto é lugar de intimidade. Só vai saber quem está no lugar íntimo da sua casa. Ó, pai foi orar, mãe foi orar, olha, meu filho foi orar, olha, minha filha foi orar, porque é um local de intimidade. E a ordem, a direção de Deus é: entra no quarto, feche a porta, porque eu vou manifestar o sobrenatural no quarto. Perceba que a mulher, pastor Sebastião, ela recebe algumas direções e ela vai acatar as direções. Conjectura para não ferir o texto, ela pega os filhos e eu acredito que ela diz para ela dar ordem de comando para os filhos, dizendo: olha, a mãe vai fazer isso, você vai fazer isso e você vai fazer isso. Existe uma comunhão naquela família. Eles estão falando, em outras palavras, a mesma língua. Então, um filho vai trazer a vasilha vazia, a mãe vai derramar o azeite, e quando o azeite enche a vasilha que estava vazia, o outro vai tirar a vasilha. Trabalho de equipe. Quando um derrama o azeite na vasilha que o outro trouxe, o outro vai retirar a vasilha cheia. Vai começar a acontecer naquele quarto o que ninguém lá fora tem ideia, porque as respostas e as direções que Deus vai dar a você não é nas redes sociais, não, é no seu lugar secreto, no quarto. É no quarto que Deus vai te dar direções em 2024 e que as pessoas vão se surpreender lá fora, dizendo o que é que ele fez, o que é que ela fez, o que é que está acontecendo, e você vai glorificar o nome do Senhor dizendo: é o meu Deus que me visitou no quarto e começou a fazer coisas dentro do meu quarto. Aleluia! Milagres estão acontecendo dentro do meu quarto. A Bíblia diz que ela chega no filho e diz assim: ó, traz mais uma vasilha para a mãe. E o filho vai dizer assim: mãe, acabou as vasilhas. O filho está dizendo: mãe, não tem mais vasilha. A Bíblia é categórica em dizer: e o azeite parou. Só vai parar de ter multiplicação quando não houver mais espaço para entrar. Isso aqui é forte.
O céu está dizendo para alguém: ele só vai parar de multiplicar na sua vida quando em áreas da sua vida não tiver mais espaço. Enquanto tiver espaço na sua alaiatéria, camanagasubicanto terminácia, enquanto tiver espaço em áreas da sua vida que tem necessidade de Deus, Deus vai preencher, Deus vai encher, Deus vai derramar. Após a necessidade que eu tenho em uma área da minha vida, é na minha vida amorosa. Então recebe, porque o céu vai derramar na tua vida amorosa. Após o problema que eu estou enfrentando é no meu casamento, então descanse tranquilo e apresente a sua causa no quarto, porque Deus vai entrar nesse casamento e vai restaurar esse casamento. Após o problema é a minha vida espiritual. Eu vivi 2023 na berlinda, parecendo que eu ia cair, que eu ia tropeçar e que eu não ia terminar 2023, mas então recebe, porque 2024 você não vai andar tombeando, você não vai andar coxinando, eliminacando, carinácia, porque os céus vai multiplicar na sua vida espiritual, vida de intimidade, vida com Deus. E quando sobrevier os dias difíceis, você vai passar de cabeça erguida, porque o céu multiplicou aquilo que era necessário na sua vida. São 12 meses. Para cada mês o Senhor tem um presente ou vários presentes para derramar na sua vida. Glória a Deus. Acabou, não tem mais vasilha, mãe, então o azeite para. É Deus dizendo: enquanto tiver espaço, fome, sede de Deus em você, eu derramo. Quando acabar a fome, quando acabar a sede, eu não sou ladrão, eu não arrombo. Eu vou repetir: enquanto tiver fome e sede de Deus em você, o céu derrama, o céu multiplica, o céu enche o cesto. Mas quando acabar a fome e a sede, Deus não pode invadir, Deus não pode quebrar os seus próprios princípios. Porque Ele bate a porta. É claro que o texto está lá em Apocalipse, e quem está batendo a porta é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele foi colocado para fora. Não tem como haver multiplicação se o Espírito Santo for colocado para fora. Não tem como haver multiplicação se o Espírito Santo não for prioridade em 2024. Primeira prioridade, Deus. Segunda prioridade, família. Terceira prioridade, trabalho. Quarta prioridade, igreja. São prioridades que precisam estar colocadas na nossa vida. Para que, apóstolo? Para você viver o que ninguém viveu, para você experimentar o que ninguém experimentou. A Bíblia diz que as vasilhas estão todas cheias. Houve um sobrenatural no quarto. Olha para esse irmão e diga assim: vai acontecer lá no seu quarto o sobrenatural. E quando você sair para fora com as conquistas e vitórias, vai ter gente inquietado, dizendo: como conseguiu? Como comprou? Como alcançou? E você vai responder: o quarto. É o quarto que manda. Não é a minha sabedoria, não é a minha inteligência, não é a minha intelectualidade, não é aquilo que eu sei fazer com maestria. O resultado é o quarto. O que resultou isso aqui é o quarto. Gente que quer conquistar, gente que quer se elevar financeiramente, socialmente, mas que cruza os braços e fica esperando um anjo descer do céu. Não vai descer anjo, irmão. Precisa se descruzar os braços e correr até atrás do tempo perdido. É Deus dizendo: enquanto você se inferioriza, enquanto a depressão bate na tua porta e te faz ficar cabisbaixo, o céu está dizendo: levanta a cabeça aí, porque eu vou te levantar para algo grande.
você não vai cair o semblante, porque eu sou Deus da tua vida. Aleluia. Glória. Descruze os braços, vá para cima, lute pelos seus ideais e pelos teus projetos, porque se você não lutar, ninguém vai lutar por você. É uma ordem de comando: lute pelos seus sonhos. Aleluia. Projete. Aí ela vai procurar o profeta. Olha, tudo que o Senhor mandou fazer, eu vim aqui contar uma experiência para o Senhor. O sobrenatural desse selo. E que aquele tiquinho, conjectura, pensa numa vasilhinha desse tamanho de azeite, aquela mulher derramando, e encheu todas as vasilhas. Isso é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Dólar não agrada a Deus, euro não agrada a Deus, real não adora a Deus, Guarani não adora a Deus. É a sua fé. E fé, irmão, existem duas coisas: ou tem ou não tem. Ou você traz o céu para baixo, ou você não traz. É por isso que tem coisas que você já alcançou, porque a sua fé materializou aquilo que pessoas não conseguiram materializar. Perceba que Jesus multiplicou na vida de muita gente, e ele terminava dizendo: vai, porque a tua fé te salvou. É a fé, irmão. O que distingue eu e você e nós de várias pessoas é a nossa fé. Tem coisa que a gente crê, tem coisa que os outros falam: ah, isso não acontece. Isso não tem como acontecer. E o céu diz assim: vai na tua força, porque eu vou materializar na terra e vai acontecer. Aleluia. É você olhar para um carro e falar: Senhor, esse ano eu quero esse carro, eu vou lutar por ele. E aí quando chega o final do ano, olha o carro entrando. É você olhar para uma faculdade e falar: eu quero entrar nessa faculdade, eu quero estudar isso, eu quero ser canal para a vida de alguém nisso. Esses dias, alguém teve uma experiência no Hospital da Jandaia, e alguém disse para mim: apóstolo, aquilo é uma cadeia. E eu disse: por quê? A pessoa entra com a sua roupa, e nem roupa precisa levar, usa-se a roupa que tem de lá. A pessoa entrou num ambiente, está reservado até terminar o seu tratamento. Perceba que o diabo não está manifestando os seus demônios, mas o diabo tem usado pessoas para derreter o coração de outras, e ele, sabendo que o emocional de alguém não estando bem, ele ganha campo. Toda vez que alguém libera uma palavra, e essa palavra tem poder de deteriorar os sonhos do seu coração, o diabo acabou usando alguém, e que você não discerniu que foi o diabo. Talvez você coloque a culpa em alguém, mas o diabo está por detrás, liberando algo para derreter, deteriorar aquilo que nasceu dentro de você. O profeta vai dar outra direção. Primeira direção, dentro do quarto. Sobrenatural vai acontecer. Um milagre aconteceu. Então existem duas direções. Uma quando você não é nada, quando você não tem nada, e quando você tem, qual é a segunda direção? A primeira é quando a gente não tem nada. Ó, se você se comprometer comigo, se você andar no meu caminho, se você fazer a minha vontade, você vai ver o que eu vou fazer. Não é assim? Aí a gente chega todo alegre. Ó Senhor, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu conquistei, está aqui, ó. Aí ele vai dar outra ordem de comando àquela mulher. Agora você pega esse azeite, vende tudo. Sabe o que eu amo nessa viúva?
é que ela não é apegada às coisas. Se ela fosse apegada, ela tinha largado uns vidros de azeite cheio lá. A Bíblia diz que ela vendeu tudo. Ela pegou, pagou a dívida. Está aqui a dívida, paga. E a Bíblia diz que ela viveu do resto. A Bíblia não diz quantos anos tinha aquela mulher, mas vamos aqui conjecturar para não ferir o texto. Vamos supor que ela viveu 20 anos do resto do azeite, 10 anos do resto do azeite. Então Deus tem uma direção para quando você ainda está em construção e para quando você já está caminhando, já vivendo as promessas. Pega em frente. Paga a dívida. Ela pagou a dívida. Agora ela está vivendo com o restante que sobrou. Eu não gosto dessa tradução, porque fala do resto. Mas ela viveu do resto. Lembra da mulher que precisa de uma cura? Da filha que está endemoniada? Eu como das migalhas que cai na sua mesa, mas ela vai e resolve o meu problema. Porque migalha aos nossos olhos é migalha. Para o céu, migalha muda a vida de alguém. Eu vou repetir. Aos nossos olhos, migalha, você fala assim: eu não quero essa migalha, eu não quero essa casa feia, eu não quero esse carro velho, eu não quero essa pessoa que não tem o mesmo nível que eu, o mesmo entendimento, a mesma inteligência. E o Senhor está dizendo: para você é resto, para mim é o melhor para a sua vida. Para nós olhamos como o resto. O céu não olha como nós olhamos. O céu diz: é isso que eu reservei para a tua vida. Vai viver, vai desfrutar e vai ser feliz daquilo que eu já proporcionei para a sua vida. Glória a Deus. Eu termino por orar com você. Ele foi profeta para viúva pobre. E agora ele vai ser profeta para mulher rica. Deus vai dar direção para quem é pobre, mas Deus também dá direção para quem é rico. Qual é o problema? Não é ser rico. O problema é se apegar aos bens dessa terra. Deus pode te fazer, porque a Bíblia diz que Jó era riquíssimo. A Bíblia diz que Abraão era riquíssimo. A Bíblia diz que Isaac era riquíssimo. A Bíblia diz que Jacó era riquíssimo. O problema não é ser rico. O problema é a riqueza te mudar. O problema é o conforto te mudar. O problema é você